alunos do 8º ano, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de redação para o terceiro bimestre. Eu sou o professor Silas e hoje nós continuaremos falando sobre o gênero textual conto de suspense. Então, algumas características do conto de suspense. Esses contos eles apresentam alguns elementos que, independentemente do gênero e estrutura escolhidas pelo autor, acabam sendo recorrentes. Ao lado a gente vê um contista brasileiro, Dalto Trevisan, que fica como sugestão de leitura aí, procurar algumas obras desses autores e se inteirar delas. Os elementos que estruturam um conto. Todo conto narrativo, todo texto narrativo, ele pressupõe a presença fundamental desses elementos aqui. Narrador, tempo, espaço, enredo, personagem, foco narrativo, o discurso direto, o discurso indireto, que são os elementos que vão compor o gênero narrativo. Então, o narrador pode ser personagem, pode ser observador. Então, as personagens, quanto ao papel que elas desenvolvem, podem ser protagonistas, antagonistas, coadjuvante, que são os secundários, ou pode ser apenas figurantes. O tempo, nós temos o tempo cronológico e o tempo psicológico, que é o tempo em que ocorrem as ações, em que as ações são colocadas, situadas no tempo. O espaço é o local onde a trama, a ação vai acontecer, e aí nós temos o espaço compondo um cenário muito importante na configuração da história. E o enredo. O enredo é a sequência de ações, vai desde o início até o final. E aí dentro do enredo ele é subdividido em partes menores para compreendermos melhor, que é uma situação inicial, onde são apresentadas personagens, um conflito, que é a situação que vai envolver protagonista e antagonista, vai gerar um conflito que precisa ser resolvido, um desenvolvimento que a trama vai ser tecida, o clímax, o momento de maior tensão entre os personagens, e o desfecho, que é o final da história. Então nós vamos ter justamente isso: introdução, complicação, que é o conflito, o clímax e o desfecho, que são as partes que compõem um enredo. Aí nós temos o enredo único, ao contrário do romance. Um conto ele vai possuir um enredo único, ou seja, esse enredo que não se desdobra em tramas menores, porque ele é um texto conciso. Ele vai possuir um curto espaço de tempo. Os contos costumam apresentar tramas que não se estendem por longos períodos. É um texto rápido, por isso caíram no gosto popular, um texto curto. A simplicidade, devido ao enredo único, os contos eles não costumam exigir grandes interpretações por parte do leitor, por isso caíram no gosto popular. Início ele é próximo do fim, então o início do conto ele é muito próximo do fim. Então, geralmente os contos não dedicam muito tempo à introdução, como é o caso dos romances. Ele vai direto, ele é objetivo. Vai possuir poucos personagens, como a gente vem ratificando no decorrer das aulas. O final súbito, ou seja, é normal que o fim aconteça imediatamente depois do clímax. Não há, portanto, uma fase da história em que podemos acompanhar, como é o caso de novelas, de romances, que é um texto mais longo. O objetivo único. Por não possuir desdobramento, o conto busca causar um sentimento único ao leitor: alegria, indignação, melancolia, ou simplesmente contar uma história. A estrutura de um conto está dividida em algumas partes, como já foi colocada, uma introdução, uma complicação, o clímax. Principais contistas brasileiros. Nós temos Machado de Assis, que foi um excelente contista, Aloísio de Azevedo, Clarice Lispector, Lima Barreto, e na atualidade nós temos diversos contistas brasileiros também. Vale a pena você conferir. E para lembrar, dentro do conto, como já foi falado, nós temos o tempo cronológico e o tempo psicológico. E aí dentro do Machado de Assis trabalhava muito com a questão do tempo psicológico. O foco narrativo é a perspectiva em que a história é contada, em primeira ou terceira pessoa, se o narrador é personagem ou se o narrador é apenas observador. E assim nós chegamos ao nosso já tradicional mapa mental de conteúdos. Eu espero que você tenha assimilado. Confira aí. O que é um conto? Conto é uma história, uma narrativa curta, em que ela vai acontecer num breve intervalo de tempo. E aí o conto ele é uma narrativa que ele vai apresentar apenas um conflito e poucas personagens.
Ele é estruturado em introdução, complicação, conflito, clímax, desfecho. Nós possuímos diversos tipos de conto, de mistério, de suspense, como é o caso que nós falamos um pouquinho, terror, conto de aventura, conto de fada, conto fantástico, conto psicológico, e cada um desses traz o quê? Uma história concisa, breve, curta. E assim nós chegamos ao final da nossa primeira aula de redação. Eu espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês e até a próxima aula.